Sexta-feira com caso clínico. O que vocês acham, hein? Toda sexta-feira a gente ter casos clínicos reais para a gente ir pensando. Hein? Coloca aqui nos comentários se isso é uma boa ideia. Então vou fazer esse primeiro vídeo com caso clínico e vamos ver o que vocês vão achar, se vai ser interessante. E se for interessante, toda sexta-feira a gente vai ter caso clínico aqui no canal, beleza? Toda terça a gente já tem um vídeo sendo liberado do episódio de choque, né? Que já começou nessa terça, então toda terça vai ter. Sexta-feira agora com caso clínico. Mudanças, hein? Mudanças para coisas boas, beleza? Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro do canal, assim você recebe conteúdos antecipados aí. E vai vir coisas boas e coisas novas por aí, hein? Fica de olho. Vamos lá? Seguinte, o paciente estava com uma dor abdominal, uma dor na região, ele fala dor nessa região lombar aqui, né? O paciente estava relatando essa dor, tinha uma dor no peito também. E o que acontece? Estava conversando com um amigo meu, ele é bombeiro, ele trabalha na parte de APH do bombeiro, e ele foi, né, essa vítima estava com um carro parado, e aí ligou para o bombeiro, para o SAMU, enfim, sei que ele acabou sendo acionado e foi até lá. E aí ele falou assim, Éder, a gente sempre peca pelo excesso, né? E aí na hora que ele estava com muita dor aqui precordial, só que esse meu amigo, eu vou trazer ele aqui para vocês conhecerem, tá? Ele é um enfermeiro muito bom, né? Ele tá no bombeiro, ele é um enfermeiro muito bom e falou assim, cara, essa dor lombar aí, não sei não, hein? Mas ele tem uma dor diferente. Eu tô vendo que esse paciente tá sudoreico, ele tá ficando pálido, essa dor aí não é só dor abdominal, não. Eu vou pecar pelo excesso, eu vou levar esse cara com dor precordial. Por quê? A característica de uma dor lombar, ela não dá uma alteração clínica significativa, né? Então, assim, eu tô falando isso porque, né, a gente já conversou sobre o caso clínico. Então, o que ele pensou? Vou pecar pelo excesso, vou levar ele para o hospital já com o intuito de ser a dor torácica, né? E não a dor lombar. Lembrando que o paciente reclamava tanto da dor lombar quanto da dor precordial. E aí ele perguntou quanto tempo começou a dor lombar. Não, a dor lombar começou agora e tal, mas eu tô com essa dorzinha aqui que ela vai e volta, mas ela incomoda bastante. E aí levaram para o hospital. Quando chegou no hospital, ele passou pela classificação de risco. A enfermeira colocou ele na cor verde. E aí ele pensou, falou, cara, eu vou lá dar um toque para ela. Falei assim, olha, você tem certeza que vai deixar ele verde? Porque assim, ele tá relatando dor lombar, mas assim, na verdade ele tá com uma dor torácica forte. Aí ela ficou assim, né? Porque é meio chato, né? Quando você fala com outro profissional, mas ele foi numa boa, ele foi lá e só falou. Ela, vou pedir então para fazer um eletro, né? Aí ele pegou ele lá, ele já tava esperando para ser atendido lá, como verde, né? Tirou ele de lá, levou lá para dentro do pronto-socorro, fez um eletrocardiograma. O que será que deu, hein, galera? O que vocês acham? O paciente já deu uma supra do segmento ST em derivações D2, D3 e AVF, foi paredes inferiores. Então, o que acontece? Ele já mudou a classificação dele, já colocou ele como classificação vermelha. Mas por que vermelha? Por que não seria laranja, tá? Então agora vamos entender algo a mais que estava acontecendo. Quando ele levou lá para dentro, que fez o eletrocardiograma, levou para a médica, né? A enfermeira levou para a médica lá, e a médica falou, não pode levar para a sala vermelha, esse paciente aí, ele tem coisa mais importante, a gente precisa de atender ele agora, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo aqui, colocou ele na sala vermelha para iniciar o primeiro atendimento. Que o atendimento não é tão complexo assim, é um atendimento que a gente já tem conhecimento, que é justamente fazer, tipo assim, vai trombolizar esse paciente, enfim, então levou ele para fazer esse primeiro atendimento ali no pronto-socorro e já encaminhar ele para a cardiohemodinâmica, certo? Então, galera, o que acontece? A dor lombar, ele realmente tinha uma dor lombar, só que essa dor lombar, ela apresentava mais episódios, como é que eu posso dizer?
ela sobressaía na dor dele. Então, ele sentia mais a dor lombar do que a dor precordial. Só que ele estava com uma dor precordial importante, tá? Ele estava infartado. Ele estava infartado, só que quem estava sobressaindo era essa dor aqui. Isso não é todo dia que acontece. Então, é um caso clínico difícil. E a enfermeira não classificou ele errado. Por quê? Porque quando ela abordou o paciente, mesmo que levou pelo SAMU, né, ou pelo bombeiro, mesmo que o bombeiro tenha levado e explicou, a enfermeira ouviu o paciente, que é muito importante. E o paciente, em todo momento, falou da dor muito característica aqui. Então, olha só que interessante. Por isso que eu sempre falo, não dá pra gente ter, né, não tem como eu ter a dor torácica aqui como meu único objeto principal de infarto, sendo que o paciente ele pode não saber de fato o que está acontecendo com ele. Ou seja, o paciente tinha uma coisa muito atípica, que era uma dor torácica menos evidente do que uma dor lombar. Galera, acontece? Acontece. É frequente? Não. Mas olha só que interessante, né? Um caso clínico de uma dor lombar, enfim. E o que meu amigo achou estranho, tá? Ele achou estranho a forma que o paciente estava. Empalidecido, né? O paciente estava um pouco sudoreico. Então, ou seja, isso traz ali uma característica de sofrimento cardíaco, sabe? Aquele paciente que está ali, não está legal. E é um paciente que estava dentro do carro, dirigindo, e parou de dirigir por conta da dor. Depois eu vou até fazer um caso clínico com dor nefrética, com cólica nefrética, onde tem gente que para de dirigir porque não consegue. Mas olha só que legal a atitude do paciente, né? Ele parou, ligou para atendimento, não conseguiu sair do carro porque estava com muita dor. E talvez se ele tivesse insistido em ir até um hospital, será que ele poderia ter tido um infarto? O que vocês acham? Poderia, não poderia? No meio do caminho? Ele já estava infartado. Porque já estava com supra de parede inferior. Parede inferior, gente, é a parede ventricular, cara. A parede mais importante. Todas são importantes, né? Mas pensa no ápice do coração. É uma das paredes mais importantes que nós temos, né? Então, assim, é legal quando a gente tem isso, né? Então, o que foi feito, né? Então, foi feito lá algum atendimento rápido, enfim, o paciente, né, não correu nenhum tipo de problema a partir do momento que ele já começou a ser atendido. Então, quer dizer, valeu ele ter insistido com a enfermeira para ela, né, não mudar a classificação, mas analisar diferente. O que ela fez? Ela não analisou diferente. Ela pegou o paciente, fez um eletro e a partir desse eletro todo o desfecho mudou. Então isso é legal, tá? Isso é muito legal. E para quem já trabalhou, quem trabalha em classificação de risco, eu quero dizer para vocês o seguinte, é muito difícil, tá? Ser enfermeiro de classificação de risco é muito difícil. Por quê? Porque talvez o paciente queixa algo, mas ele não sabe direito o que ele está tendo de fato. Então você tem que ter um olhar clínico e você não pode enviesar, né? Nem sei se essa palavra você vai entender. Colocar palavras na boca do paciente, tá? Você não pode fazer perguntas óbvias daquilo que você está imaginando. Você tem que fazer perguntas daquilo que você está imaginando, mas que ele entregue a resposta para você, tá? Onde o senhor está sentindo a dor? Provavelmente, se essa enfermeira fez essa pergunta, ele falou que a dor estava aqui. Que tinha uma dor aqui também. E provavelmente ela deve ter feito essa pergunta. Qual a dor mais importante para o senhor neste momento? Esta daqui. Então, o paciente foi classificado correto. Só que o olhar clínico ele é mais importante. Então, mesmo que seu paciente tenha os seus relatos, o seu olhar clínico ele é diferente. Então, por isso que eu falo que classificação de risco ela não pode ser robotizada. Ela tem que ser clínica. Por isso que para trabalhar numa classificação de risco, tem que ser enfermeiros com experiência, não pode ser um enfermeiro que é recém-formado que vai trabalhar ali. Não que ele não vai dar conta do serviço, é porque é muita responsabilidade para uma pessoa que está, digamos que, entrando na profissão. Porque a gente tem muitos casos na classificação de risco que é muito simples, né? Você classifica um monte de paciente, mas nesse monte de paciente tem um importante. Nesse monte de paciente, tem um que você consegue fazer diferença. Então, não é porque tem muita gente
sendo classificado é que eu preciso de um enfermeiro menos experiente e coloco o enfermeiro experiente lá dentro do pronto-socorro. Na verdade, a gente tem que ter boas experiências independente se trabalha dentro ou fora do pronto-socorro, certo? Enfim, eu acho que eu vou investir também pesado aqui no canal para começar a trabalhar com classificação de risco nesses casos clínicos. Eu acho que vai ser importante para começar a abrir mais a mente de quem é recém-formado, quem está há pouco tempo em uma classificação de risco, né? Trazer mais essa pegada aqui para vocês, beleza? O que vocês acham, hein? Toda sexta-feira, caso clínico, é uma boa? Será que eu vou conseguir atingir um objetivo legal com vocês? Coloca aqui nos comentários, beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo.